Bom dia a todos, meu nome é João Henrique Amorim de Almeida, sou aluno de mestrado do ITA, participando também o professor Coronel Fernando Teixeira Mendes Abraão. É um prazer enorme estar participando do CID 2021 com o artigo Comparação dos requisitos de suportabilidade com os de aeronavegabilidade de um sistema aeroespacial complexo. Aqui no resumo já estaria abordando sobre a necessidade da importância dos requisitos de aeronavegabilidade e os de suportabilidade em um sistema aeroespacial complexo. A aeronavegabilidade focando mais para o safety, enquanto que a suportabilidade, o viés mais para a confiabilidade, manutenibilidade, disponibilidade. E esse artigo, esse sistema complexo, com enfoque mais para aeronaves da categoria normal, é uma categoria que está prevista em todos os regulamentos das principais autoridades de aviação civil internacionais, dentre elas a EASA na Europa, a FAA nos Estados Unidos e a ANAC no Brasil. Faltam pesquisas para viabilizar e adequar esse conceito de suportabilidade para essa categoria de aeronaves. Então, com isso, foi realizada uma análise comparativa de requisitos de suportabilidade com os de aeronavegabilidade em todas as fases do ciclo de vida dessa categoria de aeronaves. Então, foi possível identificar a necessidade de se implementar esse conceito de suporte para essa categoria de aeronaves, tá? Através dos resultados que vão ser apresentados aqui nesse artigo. Aqui na introdução, eu vou basar a questão da aeronavegabilidade com a suportabilidade. O primeiro é a questão, tem os regulamentos, o Certification Specification, CS, da EASA, os Federal Aviation Regulation, da FAA, os regulamentos brasileiros de aviação civil, todos de número 23, com um viés para safety. E essa categoria ela tem uma configuração de até 19 assentos passageiros e um peso máximo de decolagem de até 8.618 kg. Ou seja, são aeronaves de médio para pequeno porte. E os requisitos de suportabilidade, que são utilizados tanto por fabricantes e operadores de aeronaves maiores, são aeronaves de grande porte, tanto civis como militares. Eles têm um viés para confiabilidade, manutenibilidade, disponibilidade, custos sustentáveis. Essa figura abaixo ela ilustra os requisitos de suportabilidade em paralelo aos de aeronavegabilidade, influenciando um sistema complexo, as fases do ciclo de vida de um sistema complexo, desde a conceitual até o descarte. Os grandes fabricantes de aviões comerciais e militares do mundo vieram nos últimos anos se adequando e tornando padrão todo o arcabouço da suportabilidade, pois se tornou requisito obrigatório do mercado, ou seja, os grandes operadores aéreos e militares tornaram-se exigentes para garantir que a aeronave mantenha-se disponível no maior período de tempo possível com custos minimizados. No Brasil, essa importância da suportabilidade para essa categoria de aeronaves se dá pelo fato de empresas de aeronaves estar com o processo de certificação de aeronavegabilidade em aberto e outras com pretensão de migrar para a categoria de aeronaves certificadas do EIPAC 23. Essas empresas não utilizam o conceito de suporte por não ser obrigatório, e também por não ter a ciência dos seus impactos da sua aplicação. Sendo assim, esse problema pode ser resolvido por meio de pesquisas e estudos para propor uma adaptação e aplicação dos requisitos e elementos de suporte logístico para esse nicho de indústria e analisar como irá agregar na principal fase do ciclo de vida, que é a operação. Na conceituação da aeronavegabilidade, de acordo com a IPAC 01 e emenda 07, significa uma exigência governamental relativa ao projeto, materiais, processo de construção e fabricação, desempenho, qualidade de voo, sistemas e equipamentos de uma aeronave e seus componentes, visando garantir a segurança da operação. A tabela abaixo ela apresenta todo esse arcabouço da aeronavegabilidade continuada, com todos os regulamentos, com os requisitos de produto, ruído, manutenção, registro, oficinas e operação.
O suporte integrado ao produto, né, do inglês, do Integrated Product Support, é um processo técnico e gerencial por meio do qual elementos de suporte logístico são planejados, integrados, adquiridos, implementados, testados e providos no tempo adequado e a custos sustentáveis. O objetivo é desenvolver soluções de suporte que minimizem custos enquanto atende aos requisitos operacionais de desempenho do sistema, né, previsto aqui no SX01 na versão 2.0. Essa figura do professor Abraão, ela ilustra muito bem as fases do ciclo de vida, um sistema que tem esse conceito de suporte planejado, integrado, adquirido, né, desde o início da fase do ciclo de vida, ou seja, desde a fase conceitual, né, aqui na primeira linha, ela vai adentrar na fase de operação com esse conceito de suporte maduro, né? Ou seja, com as métricas de runs, né? Reliability, availability, maintainability, safety, mais maduros. E agora se esse sistema complexo conceber esse conceito de suporte nas fases posteriores do ciclo de vida, né? Vai ter esse nível de maturidade mais abaixo, né? Tendo problemas aí de elevado custo de manutenção, modificação de projeto, diretrizes de aeronavegabilidade, né? Ou então já nascer direto para o descarte, né? Já um produto totalmente inviável, né? Devido a esses problemas recorrentes aí da baixa maturidade do projeto. A abordagem do IPS ela estabelece 12 elementos no qual apresenta seus inputs, tarefas e outputs que garantem a completude de um suporte eficaz nas fases do ciclo de vida para um sistema complexo. Aqui são os 12 elementos apresentados, né, aqui nesse mapa de atividades no ciclo de vida, são todas as fases do ciclo de vida, com os recursos computacionais, influência no design, infraestrutura e instalação, manutenção, mão de obra, recursos logísticos, gerenciamento e suporte de produto, suprimentos, equipamentos, engenharia de suporte sustentável, dados técnicos e treinamentos. Aqui uma observação importante é que o gerenciamento e suporte do produto e a influência no design estão em todas as fases do ciclo de vida, ou seja, é a base, né, a base e o pilar para essa maturidade aí desse conceito logístico. Então, por exemplo, aqui no influência no design, realizando a análise de confiabilidade, disponibilidade, manutenibilidade desde o início do ciclo de vida. E aqui no gerenciamento de suporte, fazendo uma captura desses requisitos, né, para se implementar, né, para se fazer os testes. Então, aqui ele já mostra, né, como você vai utilizar esses recursos nas fases do ciclo de vida. Na metodologia foi utilizada o General Aviation Aircraft Design, né? Ele apresenta as fases do ciclo de vida com os principais entregáveis, né? Os means of compliance, mais técnico para um projeto aeronáutico de pequeno porte. E os regulamentos aeronáuticos da categoria normal da EBAC 23, também a abordagem da suportabilidade apresentada no IPS SX00i, na versão 2.0, e uma comparação dos requisitos de aeronavegabilidade com os de suportabilidade em forma de tabela, né, mostrando as principais diferenças das tarefas e entregas em cada fase do ciclo de vida de uma aeronave da categoria normal do EBAC 23. Os resultados do artigo. Bom, aqui, conforme eu falei anteriormente, né, eu fiz uma extração aqui daquele mapa do IPS, colocando aqui, acrescentando os outputs em cada fase do ciclo de vida. Enquanto que a tabela da aeronavegabilidade, para se fazer essa comparação, pegou apenas os requisitos e os seus principais outputs. Aqui nessa fase conceitual já é possível observar que os requisitos da aeronavegabilidade já vão focando mais para o projeto, questão conceitual operacional, né, os planos de certificação, as bases de certificação, né, focando mais para o produto, como operar, como você manter, né. Já a suportabilidade já vem todo um suporte por trás, tanto a parte ferramental, manutenção, recursos computacionais, né, já pensando em outros fatores para as próximas fases do ciclo de vida, né. Aqui, por exemplo, a parte de manutenção ferramental, as análises de runs, já executando
os custos do ciclo de vida, LCCs, né, já gerando relatórios de custos do ciclo de vida. A fase de desenvolvimento, da mesma forma, né, os requisitos de aeronavegabilidade já gerando relatórios de engenharia, né, porque eles são focados mais no produto, na questão de segurança do produto, né, gerando relatório de engenharia, de performance, estabilidade, controle e parte de certificação, enquanto que a suportabilidade já apresenta os 12 elementos, né, com várias atividades aqui que vão garantir aí esse conceito de suporte, uma boa implementação, uma boa integração, né, já planejando aqui como você utilizar para as próximas fases que são importantes, são as fases de produção de protótipo e de operação do produto. Por exemplo, aqui na engenharia de suporte continuado, né, já vai ver a questão do gerenciamento de descarte, né? É uma tarefa que já é pensada no início do ciclo de vida num elemento que vai ser usado no fim do ciclo de vida, né? Então aqui ele pensa, já vai concebendo elementos para as próximas fases, né? Então já vai nascendo essa importância desses elementos também para essa categoria de aeronaves. Aqui na produção, na fase de produção, os requisitos de aeronavegabilidade é focado mais na questão dos testes de voo, testes dinâmicos, testes estruturais, né, a parte de produção, qualidade, os manuais. Só que a aeronavegabilidade ela não apresenta, né, ela fala como que é o projeto, como que é o requisito do projeto, como que deve ser feito cumprido esse requisito, porém não fala quais são os recursos computacionais, quais suprimentos, né, qual ferramental, por exemplo, como executar um teste, ensaio estrutural da asa, do trem de pouso, o teste de voo, né, como utilizar o FTI, os Flight Test Instrumentation, quem pode utilizar, quais são os recursos computacionais, como você vai gerir esses dados, os dados técnicos, né? Então a suportabilidade, desde lá do conceitual, o desenvolvimento já veio implementando tarefas, outputs, né, todos os inputs também, para garantir esse suporte logístico nessa fase que é importantíssima, né, para um sistema complexo como uma aeronave. E a fase de operação, né, então aqui ele já mostra aqui que já vai nascendo a importância, né, de se usar de se implementar esse conceito de suporte, né, porque é nessa fase aqui em que acontecem as manutenções e a operação desse sistema, né? E aqui vão acontecer os problemas de materiais, de manutenção, né, os problemas de mão de obra, por quem executa essas manutenções. Então, o conceito de suporte aqui nessa fase, né, vai ajudar a elevar o nível de maturidade para evitar esses problemas aqui nessa fase de operação. Então, por isso, né, já nasce a necessidade dessa implementação desse conceito de suporte logístico. E aqui na fase de descarte, ele é focado no requisito de aeronavegabilidade 43, né, que é a parte de manutenção, né, como você vai manter, e o 145 das oficinas de manutenção, como você vai fazer o descarte das publicações técnicas. E a suportabilidade já executando os custos do ciclo de vida, fazendo o gerenciamento de contratos, lições aprendidas, por exemplo, aqui de como você utilizou as peças, os componentes, os ferramentais, né, durante todo o ciclo de vida, né, e como o que deu certo, o que deu errado, o gerenciamento de estoque, né, o gerenciamento de descarte, que já veio lá que eu mostrei, desde o desenvolvimento, né, pensando em como serão esses feedbacks quando se chega nessa fase do ciclo de vida. Bom, a conclusão, com os resultados apresentados pela comparação dos requisitos de aeronavegabilidade com os de suportabilidade, identifica-se uma necessidade de recomendação de implementação do conceito de suporte apresentado na abordagem do EPS para que os fabricantes de aeronaves da categoria normal consigam otimizar a maturidade logística concomitante aos processos de aeronavegabilidade, ou seja, juntos, né, durante o ciclo de vida, andando em paralelo.
Mas para essa implementação é necessário uma adequação da estrutura do IPS para verificar quais requisitos, atividades, inputs e outputs serão aplicáveis e não aplicáveis. Mesmo o conceito de suporte não ser obrigatório para o processo de certificação, ele implementado poderá ter um impacto positivo na maturidade do produto, assim elevando os níveis de runs, reliability, availability, maintainability, safety, além de reduzir os custos operacionais para os operadores privados, escolas de aviação civil e operadores de serviços aéreos especializados. Os trabalhos futuros, há necessidade então de pesquisas e experimentos futuros para modelar uma estrutura de suporte logístico viável e capaz de atender a esse nicho de aeronaves, a esse nicho de sistema complexo, né, da categoria normal. E com isso, validar quais os ganhos que esse conceito de suporte poderá trazer aos fabricantes, operadores e mantenedores e como impactará no tempo e custos do processo de certificação e na fase de operação. Eu agradeço a todos pela atenção, né, pela disponibilidade e tenham um ótimo dia.